A gente faz um estudo que é escatologia e exegese, né? Que estuda... Escatologia é o fim dos tempos. Esses são os termos mais técnicos, que é mais... É bom Eu costumo definir chegar, essa escatologia, Igor, porque tem a outra escatologia. Eu costumo dizer pro Léo, obrigado, irmão. Eu costumo dizer pro Léo o seguinte, cara, vamos lendo a Bíblia de pontinho em pontinho. Vamos entendendo Jesus, que é o caminho que eu gosto de fazer. Porque a escatologia é um caminho mais complexo, digamos assim, a interpretação dos últimos dias, a interpretação do livro do Apocalipse. Então eu tenho falado com ele e com todo mundo que eu começo a discipular. Cara, foca em Jesus. Porque quando você entende Jesus, né, você começa a entender o Antigo Testamento. Você começa a fazer uma leitura da vida diferente. Quando você começa a entender Jesus, quando você mergulha nos 4 evangelhos, cara, você tem uma chave para perceber as coisas, para discernir elas, para entender o que parece com Jesus, o que não tem nada a ver com Jesus. Então, assim... Isso parece ser algo bastante... Vamos lá. Uma estratégia bastante adequada para quem tá chegando e para quem tá entendendo. Porque não é a primeira vez que eu escuto isso. Acho que tem de vários pastores que o bagulho Porque a Bíblia, por mais que para algumas pessoas não seja, a Bíblia é um livro sobre Jesus. Né? No Antigo Testamento a gente enxerga Jesus através de tipologias. Né? A gente tem tipologias de Jesus como sendo, por exemplo, o Cordeiro. A gente tem uma tipologia interessante ali em Gênesis 22, a partir do 7, quando Abraão recebe de Deus uma ordem. Deus diz para ele assim, pega o teu filho, leva para Moriá. E aí ele pega o filho para sacrificar. Olha que coisa bizarra. Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho. Ele vai subindo com o coração, creio eu, partido, ele vai subindo o Monte Moriá, e aí no caminho da subida, Igor, o filho faz uma pergunta, porque o filho sente falta do animal, do sacrifício, e diz para o próprio pai, meu pai, eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro? Imagina Abraão para responder para o filho. É tu. Ele não disse é tu, ele olhou para o filho e pela fé ele disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E continuou subindo. Chegou lá em cima, botou o menino em cima do altar. Quando ele pegou o cutelo, que era uma espécie de faca, para levantar, Deus falou, não faz isso não, porque agora eu sei que você me teme. E aí a Bíblia diz que ele levanta os olhos, ele vê um cordeiro. Ele pega o cordeiro, tira o filho e coloca o cordeiro no lugar do menino. E sacrifica o cordeiro no lugar do menino. Então essa é uma tipologia de Cristo, que foi sacrificado no nosso lugar. Interessante. Que foi sacrificado no nosso lugar. É uma forma dele mostrar, imagina um homem levando e aí, seu filho... Aí você vai para o Novo Testamento, para morrer Igor, por você. Aí você vai no Novo Testamento e você olha para João Batista em João 1, não me foge agora o versículo, mas João Batista olha para Jesus e diz, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A referência que eu acabei de citar sobre Jesus discutindo com os homens, quando ele disse, Abraão viu os meus dias, foi esse dia dessa experiência. Então você começa a enxergar para a Bíblia e entender que ela é um livro sobre Jesus. Através das tipologias você percebe isso. Essa tipologia especificamente mostra para nós que Jesus veio para morrer a morte que era nossa, para que nós vivêssemos a vida que é dele. E uma parada interessante que a gente está estudando é o seguinte, a Bíblia, se fosse um cara só escrevendo, seria um mestre da literatura. É absurdo o cara escrever aquilo tudo ali e ter tanta conexão. Já seria incrível. Só que a Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Tem mais de 60 mil conexões. Se eu e você escrevemos a mesma história, a gente vai errar uma porrada de coisa. Vai. Você imagina isso. Então, quando você olha a Bíblia e você compara as profecias, por exemplo, tem 464 profecias para vindo do anticristo. Só faltam 3 ou 2. Não sei se essa de Israel já conta. Tem muita coisa acontecendo, entendeu? Quando você vai estudar mesmo, as profecias se cumpriram, coisa que a galera viu lá 2000 anos antes. É muito difícil, quando você embarca nessa, você começar a se questionar. Muitas pessoas se questionam porque não estudaram e não entenderam. Você já pegou a Bíblia para ler? Cara, não assim de maneira... Vou ler a Bíblia. Já peguei a Bíblia, sei lá, fui à igreja e o cara... É por isso que você não tem coisa. essa convicção, entende? Não é o que você buscou. Tá bom. Vou ler a Bíblia. Então... Vai demorar. Você já teve muitos caras mestres aqui de teologia e tal. É impossível você dizer que não houve um criador, cara.
Se a gravidade fosse um pouquinho mais... É impossível, cara. Aí ele vai fazer um outro podcast, vai chamar um ateu, né? Não, assim, o que acontece? É muito perfeito, Ó, Igor. É muito perfeito. Se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, Claro, tudo é. seria esmagado. Não, Se fosse um tudo pouquinho mais solto, tudo É voaria. uma sucessão de coisas. São tantas milhões de coincidências para o planeta Terra ser como verdade, é. é verdade. Que, cara, não tem como. Tem que ter muita fé para você crer que não existe um Deus. Então, pra mim, ó, eu acredito em Deus. A minha pira é mais que eu consigo entender que existe... Eu consigo entender que o argumento do cara pondo... que assim, da mesma forma que não dá pra provar Deus, também não dá pra provar... Não dá pra dizer que Deus não existe. Não dá pra... Cientificamente. Não dá pra falar nem que ele existe, nem que ele não existe. É por isso que João 3,16 diz, todo aquele que nele crê. Sim, então, eu manjo isso aí. Só que o que acontece? Pra mim falta o lance de acreditar de verdade. Que nem rolou contigo, tá Exato, ligado? exato. Então, assim... Você já tem uma semente plantada aí, só falta ela. Não, eu já ouvi isso algumas vezes também. Mas a minha pira é que assim, putz, cara, o que eu quero dizer é, eu consigo ver a possibilidade, vislumbrar a possibilidade de as coisas serem um pouco diferentes. Mas beleza, Deus criou tudo, que nem tu tava falando. Você deu uma viajada e parou. Eu não quero. É porque assim, ó, vamos lá, como é que eu acho que Deus criou tudo? Você quer mesmo saber? Quero, vai, fala aí. Pra mim, ele não. Pra mim, talvez tenha sido. Talvez o Gênesis seja uma alegoria, tá? E Deus criou tudo mesmo porque Deus sei lá, é o universo. E aí ele criou as possibilidades. Deus é o universo? Infinitas. Talvez, eu não sei, tá ligado? Sei lá. Mas vamos dizer que Deus é o universo. E aí ele criou as possibilidades infinitas e em um cantinho essas possibilidades se alinharam do jeito que é possível ter vida aqui. Mas eu não sei, entendeu? Eu não tenho um... Deus não falou comigo assim, ó, salve, salve, Igor, tô aqui, salve, salve. tá ligado? Então, ele não, eu sei lá, entendeu? Eu oro que um dia ele fala salve, cara, salve. eu também, porque assim, ó, pra mim a maior questão da vida é o que a gente tá fazendo aqui. E quando você tem essa fé que vocês têm, não é mais uma questão, você meio que sabe, porque vocês acreditam na parada, entendeu? Sim. É convicção, né? Eu sempre brinco dizendo eu que... não consigo forjar essa convicção, entendeu? Eu não consigo fingir que eu acredito. Sim. Não, mas você tá certo. Deus prefere uma dúvida sincera que uma fé hipócrita. Eu espero que sim. Então, enquanto você manifesta essa dúvida, né, um dia, Igor, Deus vai te encontrar. Pô, eu vou soltar fogo. Um dia ele vai te encontrar. Ele vai soltar fogo. Então, assim, talvez vá. Então, assim, um dia ele vai te encontrar, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho visto que você traz também muita gente aqui, mestres e tudo mais. Né? Quando o Léo me chamou para estar aqui com vocês, eu dei uma olhada e tal, vi que você traz tanta gente boa aqui, tanta gente de Deus, cara. Então assim, eu não tenho dúvida de que semente está sendo semeada no seu coração e no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Né? Você vai ter uma experiência um dia com Deus, eu tenho certeza disso. Como é que é pra vocês, esse lance de... Vocês vivem mais tranquilamente sabendo que... Bom, lá, já que vocês acreditam em Deus, Jesus, paraíso e inferno, vocês acreditam, portanto, em paraíso e inferno, e isso significa que morreu tem alguma coisa. Exato. Porque essa é uma das principais questões da humanidade que a gente tá fazendo aqui. Exato. Né? Como é que é viver com essa certeza? Com essa certeza. Você tem certeza, né? Muito bom. O Apocalipse para de ser um medo e começa a ser uma esperança, né? Tá. A fé que a gente tem... Apocalipse é um medo mesmo, você tem razão. Pra mim não é mais. O fim dos tempos para muita gente é um medo. Para quem tem a convicção em Jesus é uma esperança, é uma alegria. Essa fé que a gente tem, Igor, é uma fé que nos faz viver com tranquilidade. Né? Eu não vou dizer para você que eu não tenho problema porque eu tenho fé, que eu não tenho momentos de angústia porque eu tenho fé, que eu não tenho momentos de tristeza porque eu tenho fé. Eu não vou dizer isso, porque essa é uma espiritualidade muito falsa. Mesmo tendo fé, eu tenho momentos de tristeza. Né? A tristeza ela é até legítima. Tem um livro na Bíblia, cara, chamado Lamentações. Né? Pra você entender como a lamentação, a tristeza é legítima, mas um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador. Então, ter essa fé não me faz um super-humano, mas me faz perceber que existe um Deus que criou todas as coisas. Irmão, eu só queria a certeza que tem que alguma enviou coisa seu depois. filho. Essa é a única certeza que eu queria. Mas olha só, você viver na dúvida, talvez não seria melhor você
achar um modo de ter certeza para onde você vai, porque talvez seja verdade, então, a Bíblia? Não seria a primeira vez, porque se eu não me reza a lenda que o C.S. Lewis se converteu de forma racional. Isso. Ele parou pra pensar Essa é a melhor conversão. e chegou à conclusão que parece que Deus existe. É Isso porque não o faz C.S. sentido Lewis fez um questionamento a si próprio quando ele começou a mergulhar em Jesus. Ele começou a destacar falas de Jesus e ele percebeu que sobre Jesus só haviam 3 hipóteses. A primeira hipótese, ou Jesus era um mentiroso, seria um mitomaníaco, né? Ou Jesus era um mentiroso e ele não era quem ele dizia ser. Só que ele se depara com a realidade da ressurreição, do impacto que isso causou na igreja primitiva. Então Jesus não era um mentiroso. Ou Jesus era um louco, só que um louco não falaria coisas como ele falou, com um nível de coerência, de assertividade sobre a alma humana. Hoje a gente estava lendo a Bíblia, eu e o Léo, e a gente começou a ler Mateus 5, e aí a gente foi lendo, cara. Esse e eu Mateus, não sei, tá vendo? Mateus 5 é o Sermão da Montanha. Tá. É o método de Jesus para como o discípulo deve viver, é muito interessante. Vai de 5 a 8 o Sermão da Montanha de Jesus. E ali Jesus trata de coisas que, como ansiedade, ele diz, não andei ansiosos. Parece que ele disse isso hoje. Então Jesus falou coisas com uma assertividade, então C.S. Lewis percebeu que ele não era um mitomaníaco, não era um louco. A terceira hipótese era ele ser quem ele dizia ser. E cara, Jesus dizia coisas que não tem como um outro cara falar o que ele falou. Jesus olhava para os discípulos e dizia, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Olha a viagem do cara. Olha a palavra de Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ô Igor, ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma possibilidade de vida, ele disse eu sou a vida. Então, o nível de fala dele, né, ele chocou os contemporâneos dele quando numa discussão com fariseus em João 8, lá pelo verso 56, os caras começam a discutir com ele, e eles assim, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão e não são, se vocês fossem, vocês me ouviriam, porque Abraão exultou ver os meus dias e viu e se alegrou. E aí os caras olham para Jesus e dizem, tu é maluco? Não tem 50 anos, como assim Abraão te viu? Ele é de outro tempo. Aí Jesus olha para eles e diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Cara, ele fala isso com impacto e com uma convicção, Igor. Assim, teve muitos caras interessantes na história, né? Teve muitos filósofos, pensadores, fundadores de religião, mas nenhum deles bateu no peito e falou, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E nenhum ressuscitou, né? Então assim, é uma viagem. E quando C.S. Lewis se deparou com isso, ele falou, não tem outra alternativa. É ele. É o Filho de Deus. A Bíblia, ele estava me contando hoje esse assunto. A Bíblia se trata mais de ser do que fazer. O jovem, quando a gente tenta entender o que pode e o que não pode, né? A tatuagem não pode, você é menos merecedor de Deus do que eu, porque não tem tatuagem nenhuma. Mas você é de Deus. Porque eu tô tentando ser. Posso ser um bostinho ainda, mas eu tô tentando, cara. Eu abri mão de muita coisa, Igor. Eu acredito, cara, de Muita verdade. coisa. Abandonar o Bom de Astronauta foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Não tenho a menor dúvida, cara. De verdade. Por isso que quando eu vi isso aí, eu fiquei, nossa, é muito sério isso aqui pro Léo. Abdicar de vida sexual foi, assim, uma das coisas... Até hoje, às vezes, eu me atormento, falo com ele. A minha batalha espiritual mais real eu falo, é essa. calma, você vai casar daqui a pouco, fica em paz. Só casa logo, as coisas irmão. vão acontecer, espera, fica em Deus. Amém, amém. Recebo. Meu Deus, cara. Recebo. Irmão, então, é isso que eu tô te falando. É uma transformação muito profunda, cara. Tô aqui pra Porque provar você que é possível. É o Léo Stronda, tá ligado? Sim, mas não é aquele que você conheceu. Hoje eu sou um homem diferente. Uma pessoa diferente. Porra, eu só consigo te parabenizar, eu acho, cara. Muito Porque assim, obrigado. ruim de tudo é uma puta força de vontade, assim. Deve ser uma renúncia que eu não consigo, sei lá, não consigo imaginar. Doideira isso daí. Ele tava até Tem falando coisas que a comigo. gente só consegue renunciar pelo Espírito, Igor. É aquilo que eu falei no começo aqui. Quando a graça de Deus vem, ela nos capacita a dizer não para coisas que a gente jamais diria em outros tempos da nossa vida. Exato. Então é essa caminhada, cara, de renúncia, transformação. É aquilo que eu te falei, eu olho coisas que eu achava interessante hoje e eu faço, nossa, que nada a ver isso aqui. Aí eu falo, caraca, mas sei lá, 3 anos atrás eu adorava isso aqui. Irmão,
Saiu. Deus o nome tira. da tua marca literalmente era XXT. E agora tu não transa, meu irmão. Que porra é essa, tá ligado? É o Léo Stronda que tá aqui na minha frente. É bizarro, é bizarro. Assim, como você não manja como era antes... Ele não tem noção de É como chocante, Ele não tá tem ligado? noção Isso daqui, pra mim, é... Nossa, meu Não, irmão. mas assim, no contexto Funcionou, de... tá ligado? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é transformação, né? Mas no contexto de igreja, cara, tem tanta gente que é... Eu não tive essa vida no mundo. Mas, cara, já encontrei tanta gente que foi das piores coisas que você puder imaginar, fez coisas que se arrepende terrivelmente. E assim, não existe um coração que o evangelho não possa transformar. Né? Uma das grandes maravilhas do evangelho é que o evangelho é uma mensagem simples, mas ao mesmo tempo impactante, ao mesmo tempo transformadora, de modo que o evangelho alcança o inculto, né? O cara semi-letrado, alcança o culto, alcança o pobre, o rico, alcança pessoas de níveis sociais diferentes, porque é a simplicidade da mensagem. Eu costumo dizer que o evangelho é como a água. Né? Eu costumo dizer que o suprassumo da simplicidade é a água. Primeira vez que eu viajei para fora do país... Pensei que tu fosse meter um Bruce Lee, juro. Calma, cara. Então, a primeira vez que eu fui viajar para fora do país, eu queria tomar uma Coca-Cola. Eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei, pô, falaram que a Coca-Cola é diferente aqui. E assim que a gente chegou no aeroporto... Onde? Orlando. Tá. Cheguei em Orlando, eu falei para ela, vamos comer um negócio, eu vou pegar uma Coca-Cola aqui para ver se o gosto é diferente. E realmente lá a Coca-Cola é diferente, né? Pelo menos eu tive essa sensação. Não sei se a fórmula lá é realmente... Mas eu tive essa sensação que é mais caramelizada do que a daqui, é diferente. Tá. E aí, cara, a Coca-Cola muda a fórmula de acordo com o lugar, entendeu? Porque é uma criação humana. Agora, a mensagem do evangelho, qualquer lugar é como a água. A água, para ser potável, ela não pode ter gosto, não pode ter cheiro, não pode ter sabor. Então, Jesus vem e diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. A água é água em qualquer lugar. E a água é o suprassumo da simplicidade. Não tem cheiro, não tem gosto, não tem sabor. Não tem cor. Não tem cor, mas você se sacia e você não consegue viver sem ela. E da vida. Então, e da vida. Então, assim, cara, isso é o evangelho. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.